Olá, pessoal. Boa noite. Uma grande alegria receber aqui em nosso canal hoje um grande amigo, né? Dom Bertrand, Maria José de Orleans de Bragança. Ele que é um dos maiores líderes hoje no Brasil. Alguém que a gente tem assim, um carinho, um apreço muito grande. Dom Bertrand, uma das grandes lideranças. E Dom Bertrand, como príncipe imperial do Brasil, é o terceiro dos 12 filhos do príncipe Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, neto de Dom Luís de Orleans e Bragança, o príncipe perfeito, bisneto da princesa Isabel, a Redentora, e trineto do imperador Dom Pedro II. Então, realmente, para nós é uma honra muito grande, uma alegria receber alguém que vai compartilhar conosco aqui muito da nossa história, né? E certamente nós vamos conversar hoje sobre o movimento monárquico no Brasil e vamos aprender muito com as suas lições de vida, sua riquíssima experiência. Dom Bertrand é um dos maiores intelectuais eruditos do país, um grande preparo intelectual, uma experiência política muito assim, enriquecedora, e para nós assim, é um motivo de grande alegria. Vamos começar a falar aqui. Dom Bertrand, ele nasceu no sul da França, em Montpellier, né? Em primeiro lugar, professor Hermes, eu queria agradecer o convite e dizer que também fui muito contente consigo, porque o professor Hermes, para mim, é um grande líder e é um dos maiores defensores de uma causa que eu abraço inteiramente, que é a causa da vida. Todo trabalho contra o aborto, em defesa daqueles valores fundamentais, aqueles valores que o Papa Bento XVI diziam que são valores inegociáveis para nós católicos. E a vida da concepção até a morte natural, o casamento entre homem e mulher e o sagrado direito dos pais a educarem seus filhos. A missão da educação não é do Estado, é da família. E o professor Hermes, exatamente, é um ícone no Brasil na defesa desses valores. Portanto, eu fico muito contente em ter essa entrevista consigo e agora estou inteiramente à sua disposição. Agradeço pelas suas palavras, Dom Bertrand. E, como vinha dizendo, eu gostaria de começar essa nossa conversa falando um pouquinho da sua infância, da sua vinda ao Brasil, né? Como eu vinha dizendo, Dom Bertrand nasceu em 1941, né? No sul da França. E aí, assim, no momento em que o mundo vivia, né, a Segunda Guerra Mundial. E como é que foi, então, Dom Bertrand? Que lembranças o senhor tem aí da sua infância, nessa região do sul da França, e a sua chegada ao Brasil? Eu acho que é importante os nossos ouvintes terem esse conhecimento de como é que, né, o senhor veio para o Brasil, a sua família, do ramo de vassouras, explicar um pouquinho, né, esse contexto da sua formação, né, como pessoa, sua chegada ao Brasil, os seus estudos, né, e para que a gente possa começar essa nossa conversa situando-o, né, nesse contexto. Professor Hermes, eu nasci no sul da França por culpa da República. Como todo quem conhece a nossa história sabe que, por ocasião da proclamação da República, o imperador, a Dona Teresa Cristina, a princesa Isabel, o Conde de toda a família imperial foi exilada. Essa lei do exílio foi cancelada, mas meu pai continuou na Europa por algum tempo, para terminar seus estudos e por causa do seu casamento. Pouco depois do seu casamento, estourou a Segunda Guerra Mundial. E, em consequência disso, eu nasci na França, nasci no exílio. Quando acabou a guerra, eu nasci em 41, e a guerra acabou em 45. Quando acabou a guerra, em 1945, meu pai imediatamente foi para Portugal, porque ele ouviu falar, ainda estava na França, que havia um vapor que partia de Lisboa para o Brasil, das primeiros vapores que cruzavam o Atlântico depois da guerra. O vapor português, o famoso Serpa Pinto. Muitos imigrantes portugueses vieram nesse vapor. Eu vim com 4 anos. Da França, eu me lembro muito pouca coisa. Eu me lembro apenas da casa em que eu nasci, a casa dos meus avós, era no sul da França, perto da cidade de Cannes, um lugar até muito bonito naquele tempo, uma aldeiazinha encantadora, em que minha avó já era viúva do príncipe Dom Luís, que era o filho da princesa Isabel e era herdeiro da coroa.
minha avó tinha uma vila, uma chácara no sul da França, até muito agradável, onde meus pais nasceram e onde nós passamos a guerra também. A guerra, inclusive, sofremos os problemas da guerra. Meu pai teve que enfrentar todas as dificuldades, primeiro da ocupação italiana, depois da ocupação alemã, e a casa foi bombardeada, nós conseguimos fugir para as montanhas nessa ocasião. Quando, depois dos embarques dos aliados, que foi ali perto, em frente, uma praia que tinha uns 3 quilômetros na frente da casa, houve o desembarque do sul da França, e aí tivemos aliados, e fomos muito amigos da família, alojados na casa da minha avó, num quarto de hóspedes. Eu me lembro dessa ocasião, nós íamos passear nos jipes dos aliados, nos jipes americanos, tínhamos chocolates, todas as privações da guerra, falta de alimentos, etc., tudo tinha cessado, graças ao aliado nessa ocasião. E assim que terminou a guerra, meu pai viajou para Portugal, embarcamos nesse vapor, e eu aqui cheguei na segunda metade de 1945, tinha 4 anos. Passamos algum tempo no Rio, e depois meu pai mudou-se para o norte do Paraná, onde ele comprou uma fazenda pequena, graças à ajuda que recebeu de um português amigo, e uma fazenda de 63 alqueires paulistas, portanto não é o alqueire fluminense nem mineiro, que é menor, onde educou seus 12 filhos. Para mim foi muito sadio ser formado na fazenda, porque toda vez de contato com o campo, com os homens do campo, tudo isso é muito instrutivo, é a escola da vida. E nós tínhamos que trabalhar. Meu pai, nossa fazenda estava a 7 quilômetros da cidade, meu pai nos levava todo dia de jipe para o colégio, um colégio muito bom, de Padre Paulotino, apesar de ser uma cidade pequena, tinha uma cidade de 15 mil habitantes, chama Jacarezinho, na divisa com São Paulo. Naquele tempo tinha 15 mil habitantes, hoje cresceu um pouquinho. Mas tinha um colégio excelente, de Padre Paulotino, em estilo alemão, com aquela disciplina alemã, que era talvez o melhor colégio do Paraná naquele tempo. E nós íamos todo dia ao colégio, meu pai nos levava, saímos um pouco antes das 7 da manhã para ir para o colégio, tinha as aulas no período da manhã, terminava meio-dia, voltávamos para almoçar, e à tarde nós acompanhávamos o meu pai pela visita no cafezal, via o gado, etc., e ajudávamos a minha mãe na horta. Praticamente não se comprava legumes naquele tempo, tudo se produzia em casa, horta, galinhas, leite, etc., tudo produzido na fazenda. Mas para mim foi muito formativo, porque eu assim cultivar, ajudar minha mãe na horta, ajudar no galinheiro, os trabalhos todos da casa, com meu pai ver o cafezal, os contatos com os empregados, o contato com ver qual é a realidade concreta do Brasil, da uma fazenda de café. Isso foi algo que para mim foi indispensável na minha formação. E eu me recordo, são 2 recordações excelentes que eu tenho, tanto de minha mãe quanto do meu pai. Era uma família numerosa, sempre com muita penúria financeira. Minha mãe nos dizia: meus filhos, não se preocupem, a divina providência nunca abandona as famílias numerosas. E meu pai, foi um dos melhores conselhos que eu recebi dele, ele um dia nos reuniu no jardim da fazenda, seus vários filhos, e nos disse: meus filhos, saibam aproveitar a única coisa de bom que eu posso deixar para o futuro, porque bens materiais eu não tenho. Uma fazenda de 63 alqueires, dividido por 12, não faz a vida de ninguém. Mas eu tenho algo que vale incomparavelmente mais do que isso. Em primeiro lugar, a fé católica, apostólica, romana. Em segundo lugar, uma boa formação. Em terceiro lugar, a consciência de uma missão a realizar pelo bem do Brasil. Eu continuei na fazenda, morando na fazenda, até praticamente vir para São Paulo, onde entrei na Faculdade de Direito, na Universidade de São Paulo, na USP, na famosa Faculdade do Largo São Francisco. Há um detalhe importante na vida do meu pai, que, aliás, vem de muito antes disso. Vem do tempo do Império. No fim do Império, um dos grandes presidentes do Conselho de Ministros, hoje se chamaria primeiro-ministro, foi o conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira, com a colaboração do qual a princesa Isabel finalmente conseguiu a abolição dos escravos. E desde essa ocasião data os contatos entre a família imperial e a família Corrêa de Oliveira. Muitos anos depois,
no começo do século, a família Correia de Oliveira, o professor Plínio Correia de Oliveira, a sua avó, Dona Gabriela Ribeiro dos Santos, a sua mãe, o pai do Dr. Plínio Correia de Oliveira, o Dr. João Paulo Correia de Oliveira, viajaram para a Europa, isso antes da guerra, e um dia a princesa Isabel estava assistindo a missa na igreja de Saint-Germain-des-Prés, em Paris, e viu entre os fiéis uma família que ela imediatamente atendeu, que eram brasileiros. Mandou chamar, era exatamente a família Correia de Oliveira. E daí datam esses contatos. Quando meu pai esteve no Brasil, em 1922, junto com minha avó, para as comemorações do primeiro centenário da independência, a convite do governo brasileiro, do presidente Epitácio Pessoa, a minha avó, junto com meu pai, que tinha naquele tempo 11 anos, vieram a São Paulo e estiveram na casa do professor Plínio Correia de Oliveira, da mãe dele, do pai e da mãe. E ficaram muito amigos desde a infância. Portanto, meu pai era amigo de infância do professor Plínio Correia de Oliveira. Quando meu pai finalmente voltou, em 1945, voltaram a tomar contato e, desde aquele tempo, o professor Plínio Correia de Oliveira foi do ponto de vista político, social, cultural, etc., o maior conselheiro do meu pai, muito íntimo. E quando eu vim para São Paulo, o meu pai confiou o complemento, minha formação cultural, política, ao professor Plínio Correia de Oliveira. E desde aí, são meus contatos mais íntimos com o professor Plínio Correia de Oliveira, depois o movimento do catolicismo, a TFP, e hoje eu continuo fiéis a esses ideais no Instituto Plínio Correia de Oliveira. Só um parênteses, doutor Bertrand, eu gostaria de aproveitar, né, e fazer um aprofundamento nessa questão, porque, assim, a sua formação católica antes, né, do encontro com o doutor Plínio já era sólida, ou depois do encontro com o doutor Plínio ela se tornou mais, assim, mais... Já era sólida. Né? E como é que foi esse processo? Porque eu acho importante ressaltar aqui para os nossos ouvintes a solidez, né, da vivência católica de Dom Bertrand, que muito nos inspira, né, na nossa geração, muito nos inspira essa solidez que, infelizmente, hoje, em função do relativismo que graça em toda a sociedade, em nível global até, a gente percebe, né, que falta muito essa solidez no pessoal que está por aí, mas a sua figura, a sua pessoa, a sua formação, ela traz muito essa força, né, de uma formação sólida. Então, antes do encontro com o Dr. Plínio, como que era essa formação, e depois, qual foi o impacto, né, que, digamos assim, robusteceu a sua sólida formação católica? Professor Hermes, Napoleão, que é um personagem histórico que eu não gosto, até odeio, porque foi ele que, na ponta da baioneta, seus soldados, e embaixo do peso dos seus coturnos, espalhou os princípios da Revolução Francesa pelo resto da Europa. Napoleão dizia uma coisa verdadeira, que é que uma educação de uma criança começa 100 anos antes. A minha formação católica é uma herança que eu tenho da minha família, tanto do lado da princesa Isabel, quanto do lado dos meus avós, do lado da minha avó paterna, que é da família de Bourbon-Sicília, que sempre muito católica, tinham muitos contatos na Itália, no tempo do Papa Pio IX, eram íntimos do Papa Pio IX, aliás, foram eles que acolheram o Papa Pio IX, quando o Papa Pio IX foi expulso de Roma, do lado da princesa Isabel, por causa também de Dona Teresa Cristina, a imperatriz, e que era, aliás, da família de Bourbon-Sicília, da Nápoles. Era a mesma família da minha avó paterna. E sempre uma formação muito católica. Essa herança, graças a Deus, eu a tenho no sangue. Meu pai, muito católico também, minha mãe também. E muito severos nessa matéria. No severo, no bom sentido da palavra, que é muito intransigentes. Não se segue em matérias princípios, em matéria moral. Mas depois, quando eu vim para São Paulo, nas reuniões que eu assistia, do aspecto cultural, do aspecto socioeconômico, também do aspecto religioso, esses contatos com o professor Plínio Correia de Oliveira me ajudaram enormemente para consolidar essa formação, para passar a ser uma formação militante, porque exatamente
eu estudei no período em que, na faculdade de Direito, em que a esquerda era muito forte. E nos debates com a esquerda, inspirados e instruídos pelo professor Pino Coronel Vieira, isso me solidificou muitos princípios. Portanto, eu devo enormemente à ação dele, à influência dele. Teve meu pai, que tive contato com o grupo Dr. Plínio Coronel Oliveira, por meio do meu pai, que era muito amigo nesses primeiros congressos que faziam na revista Catolicismo, ainda no final da década de 50. Eu era muito jovem, não tinha 16 anos, e eu já participava desse congresso que organizado pelo professor Plínio Coronel Oliveira, e gostava enormemente, porque me abriram enormemente os horizontes, ver a amplitude de um catolicismo contra-revolucionário, um catolicismo militante, porque exatamente o que faltava antigamente nos próprios católicos, o que permitiu um avanço, infelizmente, do progressismo, foi que os católicos se esqueceram do aspecto militante. Como todos sabem, existe a igreja triunfante, a igreja padecente e a igreja militante. O triunfante são as almas que estão no céu, a igreja padecente são as almas que estão no purgatório, e a igreja militante somos nós. Nós somos milhas de Cristo, somos soldados de Cristo. E isso foi o maior benefício que eu recebi no contato exatamente com o Dr. Plínio Coronel Oliveira e também com o movimento que ele formou, que eram jovens católicos militantes que enfrentavam continuamente o progressismo nascente naquele tempo. Isso, para mim, foi sumamente benéfico. Eu agradeço a Deus, portanto, esse fato de meu pai ter confiado o complemento da formação religiosa, cultural, social e política ao professor Plínio Coronel Oliveira quando eu me mudei para São Paulo para estudar na Faculdade de Direito. Então, depois, a partir de 1981, né, quando Dom Luiz, né, assume a chefia da Casa Imperial no Brasil, a gente percebe que começou, assim, um processo muito importante de crescimento, né, do movimento monárquico no Brasil, e é muito interessante, eu quis falar um pouquinho dessa formação católica, né, que eu acho que ela é muito pertinente, porque ela vai ser, assim, uma seiva importante para todo esse processo, e a própria seiva do Brasil, né, porque a identidade católica brasileira, ela é fundamental. Eu queria que você falasse, então, um pouquinho, a partir de 81, né, quando Dom Luiz assume a chefia da Casa Imperial no Brasil, como que começou esse trabalho, como que foi que o senhor sentiu, né, que havia realmente espaço para o movimento monárquico, né, começar a crescer, até chegar no plebiscito de 93, como é que foi esse processo, os bastidores desse processo do plebiscito, e como é que o senhor viu, então, esse crescimento a partir de então? Professor Hermes, a esperança monárquica nunca morreu no Brasil. Depois da proclamação da República, formou-se o Diretório Monárquico no Brasil, e exatamente quem liderava esse Diretório Monárquico era o conselheiro João Alfredo Coronel Oliveira. E os monarquistas continuaram sempre com esse ideal. Houve o grupo do professor Arlindo Veiga dos Santos, patrono Vista, mas já havia naquele tempo um movimento católico em São Paulo, nas congregações marianas, que eram liderados pelo Dr. Plínio Coronel Oliveira, a Liga Eleitoral Católica, que teve uma influência muito grande na década de 30. Mas, do ponto monárquico, havia um obstáculo muito grande. Esse obstáculo era a chamada cláusula pétrea, porque a República nasceu prometendo a liberdade. Entretanto, pouco depois da proclamação da República, não só por ocasião da proclamação, exilaram a família imperial, mas também introduziram na primeira Constituição do Império, já em dezembro de 1889, no dia 23 de dezembro de 1889, houve o decreto número 85A da República, que punha os monarquistas fora da lei. E se houve uma corrente política que teve seus direitos cassados durante praticamente 100 anos, fomos nós monarquistas. Era proibido uma organização oficialmente monárquica que se estruturasse e visasse a modificação da forma republicana de governo. Quando o meu pai faleceu e Dom Luiz assumiu a chefia da Casa Imperial, o Dr. Plínio Coronel Oliveira sugeriu que se procurasse fazer uma campanha
pela abolição dessa cláusula pétrea. E havia, nessa ocasião, um pouco depois, foi a convocação de uma constituinte, que resultou na Constituição de 1988. Quando formou a Constituinte, no anteprojeto de Constituição, foi no período chamado da liberalização, etc., dava-se liberdade política para todas as correntes políticas no Brasil, comunistas, socialistas, etc., todas essas correntes políticas, menos para nós monarquistas. No anteprojeto de Constituição, que estava sendo votado no Congresso pela Constituinte, mantiveram essa cláusula pétrea que proibia toda e qualquer articulação pela restauração da monarquia. Meu irmão, nessa ocasião, aconselho exatamente o Dr. Plínio, escreveu uma carta muito bonita aos constituintes, mostrando a contradição que havia exatamente no fato de haver uma Constituição liberalizante, dava-se liberdade para absolutamente todos, inclusive para os comunistas, mas mantinha a nós, monarquias, fora da lei. Nós não podíamos nos organizar como movimento claramente para modificar a fórmula republicana de governo. Quando esse artigo foi votado na Constituinte, essa carta foi mandada a todos os constituintes, quando esse artigo foi votado, praticamente todos os constituintes votaram pela derogação desse artigo. Só votaram pela manutenção da limitação do nosso direito político 2 partidos. Não preciso dizer quais. O PT e o PCdoB. Até o PCB, naquele tempo, hoje o PPS, votou pela derogação desse artigo. A partir daquele momento, a Constituinte não só deu liberdade aos monarquistas, mas também cumpriu uma promessa que estava no decreto número 1 da República, porque o decreto número 1 da República dizia textualmente, está provisoriamente proclamada a República. E no artigo 7º desse decreto número 1, se falava que devia ser feita uma consulta popular para saber que, de fato, os brasileiros queriam a República ou preferiam continuar com a monarquia. Percebendo a debilidade exatamente da República, desse regime nascente que é forçado por um golpe de Estado, eles se viram na necessidade, como eu disse, de pôr os monarquistas fora da lei. E aí, a partir da entrada em vigor da atual Constituição, nós voltamos à plenitude do nosso direito político, e foi possível nos organizássemos. Mas também resolvemos fazer essa consulta popular, que foi o plebiscito de 1993. Quando foi convocado esse plebiscito, nós passamos a fazer uma campanha pelo Brasil inteiro no esclarecimento a respeito da questão monárquica. E participamos, só que nós não tínhamos quadros, não tínhamos dinheiro, e tínhamos praticamente 100 anos de deformação da história pela República. Os livros de história que apresentavam a monarquia como uma tirania, uma coisa inteiramente, uma visão negra da monarquia, toda a visão de uma deformação todo o nosso passado, isso pesava contra nós. E nós tínhamos também toda a máquina do governo, toda a grande imprensa contra nós. Nós saímos pelo Brasil, Dom Luiz, meus irmãos, saímos pelo Brasil numa campanha de esclarecimento, e ajudado por muitos monarquistas, não só os monarquistas da velha guarda, sempre fiel, muito dedicada, ao qual eu presto minhas homenagens aqui, mas também os novos monarquistas, sobretudo muitos jovens. E foi uma experiência muito interessante, porque, apesar de nós termos tudo contra nós conseguimos 13% dos votos válidos. Foi muito bom. Mas com um outro detalhe. Em praticamente todos os debates em que os monarquistas enfrentavam os republicanos em pé de igualdade, fazia-se um plebiscito simulado no fim desse debate, a monarquia vencia. Porque nós apresentávamos a monarquia como o regime que melhor tinha dado certo na história, melhor correspondia aos planos de Deus para a história, aos planos de Deus para a criação, etc.
e é uma questão de bom senso. Eu quero lembrar aqui, Dom Bertrand, só uma informação adicional que ilustra aqui essa informação, que eu tenho aqui o dado do plebiscito de 93. Sim. A monarquia conquistou 6.843.196 votos. Gente, 6 milhões foi uma votação muito expressiva nessas condições que o senhor está descrevendo, né? Foi. Mas o mais interessante, professor Hermes, é que ficou provado que se tivesse havido igualdade de condições, não tivesse havido 100 anos de deformação da história, o resultado seria outro. Sim, claro, isso é importante, sim. Esse ponto é importante. O que faltou exatamente é que houvesse igualdade de condições. Não houve igualdade de condições, foi uma covardia, no certo sentido. Inclusive, anteciparam. O que eu estou dizendo é que, diante dessas enormes dificuldades, diante de ter esse contexto adverso que o senhor está trazendo, houve uma votação significativa, que certamente, num outro cenário, seria retumbante. Sim, não tem dúvida nenhuma. Nesse sentido, foi um sucesso. E muitos, depois do plebiscito, diziam que isso foi a pá de cal sobre a monarquia. Mas nós afirmamos o contrário. Foi uma conquista dentro de o início de um trabalho de conscientização da nossa pátria em vista do futuro. Porque antes do plebiscito, a monarquia era vista como um sonho numa noite de verão de alguns saudosistas. Depois do plebiscito, a monarquia passou a ser vista pela maioria dos brasileiros como uma alternativa. E, por um número crescente, como a única esperança frente ao caos que a República nos deixou. Essa é a grande coisa. Quer dizer, hoje em dia, apesar de ter já passamos quase 30 anos do plebiscito, nunca o movimento monárquico foi mais vivo do que hoje em dia. E, sobretudo, esse ponto é importantíssimo, entre os jovens. Em praticamente todo o Brasil vão surgindo grupos de jovens que são monarquistas, mas são, sobretudo, católicos, que são militantes, que querem, inclusive, na ponto religioso, a restauração de nossas tradições religiosas, da liturgia tradicional, etc., e quase com geração espontânea. É um crescimento que não se explica humanamente falando. Eu acho que não só há um cansaço dos brasileiros com a República, mas também é, sobretudo, uma graça de Deus que nos convida para um futuro melhor, que nos convida para que o Brasil retome as vias gloriosas da sua história, das quais ele foi desviado na República. Agora, uma questão que muitas pessoas colocam, do Bertrand, e eu gostaria que o senhor esclarecesse, aproveitasse, né, para elucidar, primeiro, como que seria a monarquia hoje no Brasil? Esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto como que seria o processo, na sua opinião, mais adequado para a restauração monárquica no Brasil? Vamos primeiro responder o primeiro ponto. Muitos perguntam, no caso de uma restauração, como é que seria o Brasil? Qual seria o modelo que nós adotaríamos? Seria um modelo espanhol, um modelo sueco, um modelo japonês, o que seja? Nós costumamos responder que não. Nós tivemos uma experiência que deu demasiadamente certa no Império para querer copiar o modelo dos outros. Nós não podemos repetir o erro que foi feito pelo Brasil em 15 de novembro de 1889, que foi copiar o modelo norte-americano, até o nome, Estados Unidos do Brasil. Lá, Estados Unidos da América do Norte, que ficou Estados Unidos do Brasil. E o sistema americano. Não dá certo. A prova disso é que hoje o senhor não encontra, professor Hermes, um brasileiro que diga, na sinceridade de sua alma, que a República deu certo. Isso é verdade. O fracasso republicano está patente para todos. O resultado é que, não só entre os jovens, mas entre um número grande de brasileiros se manifestam esperançosos com a monarquia. E há muitos também monarquistas que são monarquistas que não sabem. Quando eles tomam contato com a realidade monárquica, eles dizem, não, isso é isso mesmo. Quer dizer, nós tivemos, qual foi o modelo que nós tínhamos, qual era a nossa monarquia naquele tempo? E deve ser, nós devemos pretender, assim, a curto prazo, no caso, uma restauração. No Império,
havia um regime de uma monarquia constitucional e parlamentar, com os três poderes atuais, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, mas com um quarto poder, que é o poder moderador. No Império havia o poder executivo era exercido através do primeiro-ministro, o presidente do Conselho de Ministros, que se chamava naquele tempo. Havia a Câmara dos Deputados, eleita pelo voto popular, que é o voto distrital naquele tempo, e o poder legislativo, com a sua tríplice garantia, como até hoje, que é a irredutibilidade dos vencimentos, a vitaliciedade, irredutibilidade dos vencimentos e irremovibilidade, que são três garantias que a justiça sempre teve. Mas havia um quarto poder, que era o poder moderador, que estava definido muito bem no artigo 98 da Constituição de 1824, a primeira Constituição do Império, que durou todo o período imperial, e que dizia: o poder moderador é uma atribuição pessoal do imperador que visa a harmonização dos três demais poderes em função do bem supremo da nação, que era um poder harmonizador. Para evitar exatamente, nós estamos assistindo na República um contínuo desacordo, uma contínua desavença entre os outros poderes. Hoje justamente a falta disso que está acontecendo hoje, que nós estamos vendo ativismo judicial, crise institucional, esses conflitos todos que nós estamos vendo, carecem muito dessa instância do poder moderador que o senhor está trazendo. Falta o poder moderador, porque é um conflito contínuo entre o executivo, o legislativo, o judiciário, e não se entendem. Exatamente. Um querendo derrubar o outro, um querendo assumir a posição do outro, um querendo assumir a função dos outros. Com exorbitância de poder, né? Exato. Isso é que está faltando no Brasil de hoje. Mas falta, sobretudo, professor Hermes, uma coisa. É o respeito à lei de Deus. Porque nós insistimos muito nesse ponto. A crise dos dias atuais não é apenas uma crise econômica, social, política, etc. É mais grave. É, sobretudo, uma crise moral e religiosa. Exatamente. Decorrente do quê? Hoje nós temos no Brasil, nós assistimos um choque entre duas concepções a respeito do homem, da cultura, da civilização e da política, etc. Uma concepção é a nossa, católicos, que respeitam a Deus Nosso Senhor, que põe Deus acima de tudo, Deus acima dos brasileiros. Outra concepção do Estado laico, tão condenada pelos papas anteriores ao Concílio Vaticano II. É o Estado que tem a pretensão de organizar-se como se Deus não existisse. E o resultado, se tira Deus do panorama, o Estado fica Deus. O Estado é a última instância. Ora, há uma série de direitos que resultam não da vontade do Estado, não da vontade do homem, mas resultam da boa ordem posta por Deus na criação. Quais são esses direitos? O Papa Pio XII enumera esses vários direitos, eu não me recordo todos, sem exceção, mas os principais eu enumero aqui. É o direito à vida, da concepção à morte natural, o direito à formação de família, marido e mulher, o direito à educação dos filhos, o direito à cultura, o direito à educação, à cultura, o direito ao trabalho, o direito ao salário justo e familiar, o direito à propriedade, que é a garantia da liberdade, o direito à legítima defesa, e assim, alguma série de outros direitos que resultam da ordem natural. Resultam da lei natural, aquela lei, segundo São Paulo, escrita pelo dedo de Deus na alma do homem. Porque quer queiram, quer não queiram, Deus existe. Quer queiram, quer não queiram, há uma ordem posta por Deus na criação. Isso vale para todos os setores da atividade humana, para todos os setores da ciência. Imagine um físico, por exemplo, que fizesse a abstração da lei de Newton. Um matemático, um engenheiro, um arquiteto. Os prédios cairiam. O que faz um bom médico? Ele examina o corpo humano como Deus o fez.
Ele não inventa uma realidade. Ele descobre uma realidade objetiva. Ele estuda a beleza desse ser, que é o homem, como Deus o fez. Aliás, Deus o fez em sua imagem e semelhança. Daí exatamente decora exatamente todos esses direitos. Pelo fato, nós temos sido criados à imagem e semelhança de Deus, portanto, nós somos livres, inteligentes, nós temos livre-arbítrio. E o médico, ele ama essa realidade, se aprofunda no estudo dessa realidade. Ele descobre novas realidades, mas ele não inventa. E ele se limita ao bom médico a dar um remédio, a fazer a operação que seja necessária, para que aquele organismo volte à sua normalidade. Isso existe na física, existe na química, existe na botânica, existe na zoologia, existe em todos os setores da atividade humana, e também entre os homens. E o grande problema dos dias de hoje é exatamente o fato, por abstraírem de Deus, o homem tem a pretensão de inventar uma nova realidade. E daí o caos atual. O Estado surgiu o direito de legislar sobre a vida, sobre o aborto, agora sobre a eutanásia. Porque, é claro, se o bebê é um trambolho, por que o velho não é? Pode matar o bebê, por que não vai matar o velho? Está na lógica desse Estado laico, desse Estado que não considera Deus, não considera o direito à vida como Deus fez. E só Deus tem direito à vida. O direito à propriedade. O Estado não tem o direito de legislar sobre a propriedade. A propriedade é um direito natural. Todos os papas sempre defenderam a propriedade privada. O Estado tem apenas a obrigação de regulamentar e garantir a propriedade. Mas ele não pode dividir a propriedade como bem entende, não pode legislar sobre a propriedade como bem entende. E assim todos esses direitos que decorrem do fato de nós sermos criaturas de Deus. Esses são os verdadeiros direitos humanos. Não são os direitos à Carta de Declaração dos Direitos Humanos da Revolução Francesa, que, aliás, não se fala disso, foi escrita, o primeiro texto dos direitos humanos, da Carta de Direitos Humanos da Revolução Francesa, foi escrita em papiro de pele humana das vítimas da Revolução Francesa. Então, agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho, Bertrand, sobre essa questão do processo. Qual o processo que o senhor acha que é o mais adequado para que seja possível, né, a restauração monárquica no Brasil com esses princípios importantes que o senhor está trazendo, que sem os quais não haveria sentido esse processo ocorrer, mas é com esses princípios é que nós acreditamos que isso seja imprescindível para o bem do Brasil. Professor Hermes, para compreender a nossa posição é preciso considerar que nós somos vítimas de, não só desse laicismo e da sociedade que se acostumou-se a ver a realidade, fazer uma abstração de Deus, a fazer uma dissociação entre a cultura, a civilização e Deus Nosso Senhor, fazer essa separação, que é uma situação absolutamente absurda, querer separar a cultura, a civilização, etc., do resto, é que é a mesma coisa que querer separar o corpo da alma, é impossível. Mas são feitos nesse processo cultural. E nós temos que fazer uma contra-revolução cultural monárquica. E mostrar, sobretudo, a monarquia como esse regime que melhor corresponde a essa boa ordem. Eu me recordo no plebiscito, eu falei para todos os ambientes possíveis e imagináveis, parece até PT, numa cidade, na capital de um estado do Brasil. No fim, eu tinha a maioria dos audientes dessa reunião do PT estavam ao meu lado. Porque eu mostrei a monarquia não só como um regime que mais deu certo no nosso passado, que mais dá certo hoje em dia, do ponto de vista econômico, social, etc., mas, sobretudo, o regime melhor corresponde a essa boa ordem pós-possível na criação. Porque Deus é rei, Cristo rei, a Santíssima Virgem é a rainha do céu. Sei que a Santíssima Virgem é a primeira dama do céu, isso é uma blasfêmia. Ou que Deus Nosso Senhor seja o presidente da República, é outra blasfêmia. Cristo é rei. E a boa ordem pós-possível na criação é a monarquia. O primeiro corpo social é da base, fundamento de toda a sociedade. Qual é? É a família. Na família, o pai é rei, a mãe é rainha e os filhos são príncipes herdeiros. Quer queiram, quer não queiram. Essa é a ordem natural. Numa fazenda, o fazendeiro é um pequeno rei. Numa padaria, o português na sua padaria
é um pequeno rei. Numa empresa, vai no mesmo princípio. Esse sistema republicano baseia-se em uma série de mitos que não se sustentam. É o mito do igualitarismo, é o mito do sufrágio universal, etc. São mitos que hoje ninguém mais acredita. Hoje em dia, ninguém mais acredita no sistema republicano. A maioria dos brasileiros nem sabem para quem votou nas últimas eleições para vereador, deputado estadual, deputado federal, deputado senador, etc. Não tem, na realidade, esse sistema é uma mera utopia que nunca deu certo. A República pode dar certo em ambientes muito pequenos, a República de Veneza, a República de Andorra, San Marino, etc. Mas não numa nação. Em toda parte não dá certo. Eu me recordo uma vez uma palestra nos Estados Unidos. Eu fiz várias palestras nos Estados Unidos, não ia defender a monarquia lá, foi as questões culturais, etc. Mas, no fim, os Estados Unidos têm fascínio por monarquia, nobreza, príncipes, etc. No fim de uma palestra, me perguntaram se eu era monarquista. Eu disse, no Brasil, eu sou monarquista, tais razões. Aí levantou um homem que eu não sabia, que estava no auditório, que é um mega empresário, muito rico, uma empresa imensa, levantou a mão e disse, eu não concordo. Eu acho a República superior, porque na República, em primeiro lugar, qualquer um pode ser presidente da República. Em segundo lugar, é o povo que escolhe livremente seu chefe de Estado. Eu respondi, esse empregado, o senhor está me provocando, agora ouça. Em primeiro lugar, dizer que o povo escolhe, qualquer um pode ser presidente da República, é a mesma coisa que dizer que qualquer um pode vencer a loteria. Ninguém vai organizar a sua vida partindo do princípio vai vencer a loteria. Em segundo lugar, dizer que o povo escolhe livremente seu chefe de Estado. Numa eleição presidencial, nós não escolhemos absolutamente nada. Nós nos limitamos a optar entre 2 ou 3 alternativas que os grupos de poder que dominam os partidos políticos nos apresentam. E, em terceiro lugar, disse para esse empresário, se o senhor está tão convencido das vantagens da República, por que o senhor não proclama a República na sua empresa? A cada 4 anos, eleições gerais, sufrágio universal, vai votar o faxineiro, vai votar o mecânico do posto petróleo, vai votar o chofer do caminhão, vai votar o engenheiro-chefe, vai votar o chefe do setor jurídico, vão votar o senhor, etc., para eleger tudo. Quem vai estar no seu lugar como empresário, quem vai ser o chefe do setor jurídico, quem vai ser o engenheiro responsável pelos postos petróleo, quem vai ser isso, vai ser aquilo. Aí eu falo, não, assim não vai anarquizar minha empresa. É a mesma coisa. A República anarquiza a nação. Uma pessoa podia me levantar uma objeção. No Brasil, na última eleição foi diferente. De fato foi. É uma exceção à regra, mas uma exceção que confirma a regra. Porque na última eleição, o que aconteceu no Brasil? Os brasileiros estão cansados de ver a nação saqueada, cautificada por uma seita vermelha, porque o PT era uma seita comunista, e o comunista é definido pelo Papa Pio XI como seita, não é apenas um sistema político, é uma seita que tem toda uma concepção a respeito do homem, da civilização, da cultura, em termos de igualitário, utópica e anticristã. Se nós formos ver a agenda que o PT tinha para a nossa pátria, era uma agenda profundamente anticristã. Basta recordar, estudem, se alguém tem alguma dúvida, o PNDH3, Plano Nacional de Direitos Humanos, número 3, do presidente Lula, que foi um decreto aprovado pelo presidente Lula. É um projeto de sovietização do país. Se esse projeto tivesse sido posto em prática, até as últimas consequências, o Brasil hoje seria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas do Brasil. Graças a Deus, em certo momento o povo disse, basta. E nós vemos um despertar da nação. E os brasileiros, no fundo, que saíram às ruas bradando, minha bandeira jamais será vermelha, minha bandeira verde e amarela jamais será vermelha, mas, sobretudo, os brasileiros bradavam,
quero meu Brasil de volta. Quer dizer, os brasileiros sentiam que aquilo que havia de melhor em nossa pátria, que era sentimento cristão que havia na nossa alma, que o Brasil estava sendo saqueado, estava sendo desviado por essa seita. Nós percebemos que, principalmente em 2014, 2015, quando fomos às ruas, né? Eu estive na Paulista várias vezes, até Dom Bertrand esteve também algumas vezes, me recordo. Eu via que, espontaneamente, né, várias bandeiras né, do movimento monárquico nas avenidas, nas ruas, né, e especialmente jovens. E a gente viu que em 2018, né, houve, sim, uma manifestação assim, muito explícita de que realmente o Brasil clamava por uma mudança, e aí a gente percebeu que realmente no bojo desse movimento, o clamor, né, por esse Brasil real e sadio, né, é muito forte, né, eu digo é muito forte porque ele ainda vem num crescente. Na sua opinião, nesse contexto que nós estamos vivendo, o senhor acha que caberia, né, uma PEC no Congresso Nacional, ou qual o caminho que o senhor vê que seria mais viável para que a gente possa fazer o movimento monárquico ele tomar a dimensão política com força para responder ao clamor que toda a população, que boa parte da população já vem se manifestando há muito tempo? Professor Hermes, seria, sobretudo, vir ao encontro a esse sentimento nacional. O meu pai já dizia, eu me recordo de umas boas lições também, que a monarquia não pode ser imposta de cima para baixo. A monarquia deveria vir ao encontro às aspirações que vêm do fundo da alma dos brasileiros. E é isso que nós estamos procurando fazer. Exatamente no movimento cultural, uma contribuição cultural e monárquica. Representar e vir ao encontro, atender os convites que nos são feitos no Brasil inteiro, nós estamos continuamente viajando para fazer palestras, para encontros monárquicos que vão se multiplicando como nunca se podia esperar. E algo de novo. Porque o estado psicológico do brasileiro é muito semelhante ao do filho pródigo da parábola do Evangelho. O filho pródigo da parábola do Evangelho, todos conhecem essa parábola, ele pediu a sua parte da fortuna, pediu ao seu pai a parte da sua fortuna, foi para a cidade, algum tempo depois, gastou toda a fortuna, se banjou a sua fortuna, estava reduzido a comer as bolas dos porcos. Para não morrer de fome, se empregou para cuidar de porcos, e o salário que ele tinha era comer as bolotas, os alimentos, os pinhões que havia na Europa, no Oriente Médio, com os quais os porcos se alimentavam. Nesse momento, ele devia a saudade da casa paterna, e ele resolveu voltar. Nós vemos muito isso no Brasil. Os brasileiros estão com saudade da casa paterna. Não é que querem voltar à casa paterna. Se voltar à casa paterna, não é uma volta atrás na história, é uma retomada das vias gloriosas que nos foram traçadas pela Divina Providência. Uma retomada, uma vocação que nós temos como Terra de Santa Cruz, como nação católica, como nação monárquica, como uma nação que respeite os planos que a Divina Providência tem. Todos nós sonhamos com esse Brasil. Nós temos uma vocação. Nós nos sentimos chamados por Deus a realizar esse Brasil. É um país grande, que nasceu à luz do Cruzeiro do Sul e tendo como primeiro monumento uma Santa Cruz e primeira missa, primeiro ato público, uma Santa Missa celebrada por Frei Henrique Coimbra. Essa é a realidade. Os brasileiros estão com saudades disso. E aí, exatamente, é para se articular nas várias cidades, nos vários ambientes, nos vários estados, etc., e é o que nós estamos procurando multiplicar, vir ao encontro disso, sobre formação de líderes que esclareçam a opinião pública, para que haja um amadurecimento desse processo. Isso virá muito mais cedo do que parece. Todos os grandes movimentos da história nunca foram feitos por maiorias. Sempre foram minorias ativas que vieram ao encontro às aspirações da nação. Isso foi no passado cristão, foi as grandes reações cristãs, católicas que houve no passado, mas também, infelizmente, foi, depois dessa República
das repúblicas foram sempre proclamadas por minorias. No próprio Brasil, logo depois da proclamação da República, eles não tiveram a coragem de fazer a consulta popular que prometeram no decreto número 1 da República. Por quê? Porque sabiam que os brasileiros não queriam a República. Dom Pedro II era muito querido, a imperatriz Dona Cristina era muito querida, sobretudo a princesa Isabel era a grande esperança do Brasil. Essa é a realidade. Esse processo foi interrompido de uma forma brutal e arbitrária. E o resultado deu, ainda que deu com a República. Muito queridos, tanto Dom Pedro II, quanto Dona Teresa Cristina, a própria princesa Isabel, não só queridos, né, como amados pelo povo, respeitados pelo exemplo, né, enquanto gestores públicos, enquanto com a responsabilidade, né, com o senso da responsabilidade de estar à frente dos destinos da nação, e isso a população sentia e muito claramente. A gente sabe que Dom Pedro II, até hoje, né, é considerado assim o maior governante do Brasil, indubitavelmente. Não há ninguém que negue que foi o maior estadista do nosso indubitavelmente, né? Agora, antes da gente encerrar, Dom Bertrand, essa nossa conversa, porque a gente estabeleceu aqui 1 hora de conversa, estamos com 50 minutos, né? E eu quero, antes de fechar a nossa conversa, eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre um livro que o senhor publicou, que o senhor também, como escritor, como intelectual, o senhor fez uma publicação importante, muito pertinente, muito atual, né? Muito atual aos problemas graves que nós estamos vivendo, especialmente nesse ano de pandemia 2020, etc., de globalismo e tudo mais, que foi o seu livro Psicose Ambientalista, né? Os bastidores do ecoterrorismo para implantar uma religião ecológica, igualitária e anticristã. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa obra, como é que o senhor gestou essa obra, e a atualidade dessa obra em meio aos graves problemas e desafios que nós estamos vivendo. Professor Hermes, essa obra resultou de uma observação que nós fazíamos nas reuniões, inclusive junto com o professor Pinicol de Oliveira, sobre questões ambientais, sobre a questão da realidade do país, etc. A nossa formação como católica é ver a questão ambiental do ponto de vista da realidade como Deus a fez. Se nós lermos o Gênesis, se lê que Deus criou o homem, criou a mulher, e disse que crescer e multiplicar. Ele criou todo o resto da criação foi criada por Deus para que nós, homens, nos servíssemos dela, o tanto quanto nos seja conveniente, para realizarmos a nossa vocação, a nossa missão. Então, a criação, o centro da criação é o homem. Existem os anjos, é claro, depois o homem. Mas o centro da criação é o homem. Esses ambientalistas inverteram essa ordem. E eles, na nossa visão, o homem volto à questão. Os ambientalistas inverteram essa ordem. Então, ele afirma que o homem é o predador dessa ordem. Nós estamos destruindo essa ordem, que é essa ordem perfeita, e que o homem é o grande predador dessa ordem. Nós afirmamos não. O homem é o jardineiro de Deus. Ele é chamado a aperfeiçoar essa ordem. Assim como o joalheiro, ele pega um diamante bruto, ele procura lapidar esse brilhante para fazer com que esse brilhante realmente reflita mais perfeitamente ao Criador, a Deus Nosso Senhor. Assim também o homem é chamado a aperfeiçoar, não só a utilizar-se dessa ordem para atingir o seu fim último, que é a salvação eterna e o aperfeiçoamento da cultura, da civilização, mas também para aperfeiçoar e cultivá-la. O homem é o jardineiro de Deus. Essa é a nossa visão. E há uma série de mitos, e por trás desses mitos há uma agenda revolucionária para a destruição da cristandade e para a destruição portanto, da Igreja Católica e todos os frutos da cristandade. E daí foi a importância civil. Então havia todas essas agendas, então, uma série de mitos que o aquecimento global, que o homem está destruindo a natureza,
que daqui a pouco não vai haver mais petróleo, daqui a pouco não vai haver mais água, daqui a pouco não vai haver mais um alimento para aguentar a humanidade, etc. Então, que é preciso reduzir, é preciso voltar até o regime tribal, e aí tem todo o aspecto desses tribalistas pseudo-católicos que querem exatamente dar um exemplo para os homens são os índios, porque eles são seres puros, que não foram maculados, que não estão destruindo a realidade, etc. Nós somos uma série de mitos anticatólicos, não vê as nossas tradições, não vê a nossa cultura, que resultou exatamente das bênçãos que nos trouxe nosso Senhor Jesus Cristo, da obra do nosso Senhor Jesus Cristo e da obra de Deus no Antigo Testamento, evidentemente, mas que era a destruição da cristandade. Eles querem uma sociedade igualitária, gnóstica, portanto, que tudo é Deus, e não a afirmação que é um Deus supremo, criador do céu e da terra, e que o homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus, nosso Senhor. Em consequência disso, salvar sua alma? Não. Tudo é Deus, portanto, nós vamos fundir num grande pano. É uma visão gnóstica igualitária, é uma antirreligião, é uma pseudo-religião. E contra isso é que nós escrevemos esse livro. E esse livro, contrariamente ao que muitos poderiam pensar, está tendo um sucesso muito grande. Nós já estamos na 7ª edição. E uma atualidade, né? Uma grande atualidade. E tudo que nós estamos assistindo. Normalmente se considera que é um livro técnico no Brasil de 2, 3 mil exemplares, já é um sucesso. Ele já está em mais 30 mil exemplares. E hoje, eu tive a notícia, saiu a primeira edição argentina desse livro. Que é uma edição, aproveitando a parte que utilizada para a Argentina, com o mesmo título, etc. A capa é praticamente igual. Apenas com uma introdução mostrando a analogia com a que há no caso da Argentina. E esse livro está tendo muita difusão, não só aqui, mas já é um livro conhecido no mundo inteiro. Mas foi escrito por quem? Foi um grupo, uma comissão, igual eu estava na frente, do Instituto Pinícola de Oliveira, que são vários técnicos da matéria, que prepararam esse trabalho, que é um trabalho técnico, não é um trabalho de um só. Mas o sucesso exatamente dessa obra, que exatamente está na continuidade do legado que nos deixou o professor Pinícola Corrêa de Oliveira, exatamente que, como ideal de nossa vida, é a restauração da cristandade. Nosso ideal, nós estamos no fim da nossa entrevista, infelizmente, mas nós afirmamos que o ideal que todos os brasileiros devem ter é restaurar no Brasil um Brasil verdadeiramente cristão. Porque o nosso ideal do ponto universal, é a restauração da cristandade. É o lema de São Pio X, Omnia restaurare in Cristo. Restaurar tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. E eu termino com uma frase de um Papa que eu admiro muitíssimo, junto com o Papa São Pio X, que é o bem-aventurado Pio IX. Bem-aventurado Pio IX, na sua encíclica Quanta Cura, que antecede aos sílabos, que é a condenação de todos esses erros modernos, o bem-aventurado Pio IX diz que uma sociedade, uma nação, subsiste quando tem como fé a doutrina católica. E esse aspecto, para mim, me toca muito como príncipe, o poder real foi dado, o poder foi dado, não apenas para a administração dos seus povos, para orientação para o governo dos seus povos, mas, sobretudo, para sustentar a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Porque, de fato, se nós formos analisar a realidade com os olhos da fé e com olhos realistas, que maior interesse poderia ter um chefe de Estado do que ter uma nação que cumpra os 10 mandamentos da lei de Deus? Uma nação que realmente respeite a Santa Igreja Católica Apostólica Romana e os princípios denunciados pela doutrina tradicional da Igreja. Não haveria maior interesse. Não poderia haver coisa melhor. Santo Agostinho exatamente sugere o seguinte pensamento. Imagine uma cidade, uma região, uma nação, em que todos respeitem 10 mandamentos da lei de Deus. Que problemas haveriam? Ladrões? Imoralidades? Falta de respeito aos pais e autoridades? Não. Seria o que nós rezamos todo dia, quando rezamos o Padre Nosso. Dizemos: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, seria fazer deste mundo, e portanto nosso Brasil, uma anticâmara do céu. E uma preparação para a vida eterna.
se cumpriria a vontade de Deus, né? Se cumpriria seria a vontade de Deus. Como seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós queremos estabelecer o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso se obtém como? Por meio da devoção à Santíssima Virgem. O Brasil é uma nação que foi consagrada no seu próprio nascimento a Nossa Senhora Aparecida, que é considerada por todos os brasileiros como sendo a rainha do Brasil. É a rainha do ponto de vista espiritual, mas nós queremos que realmente os princípios enunciados pelo seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, sejam, no Evangelho, na Sagrada Escritura, sejam realmente a inspiração para todo o futuro da nossa pátria. O nosso ideal supremo é exatamente a restauração do reinado social do nosso Jesus Cristo, o reinado do Imaculado Coração de Maria, prometido em Fátima, e que, naturalmente, voltará a ser uma monarquia. Inclusive, a princesa Isabel esteve em Aparecida pessoalmente, né, por Conde de, presenteou a imagem de Nossa Senhora, quer dizer, tinha uma devoção mariana muito forte, né, que se correspondia com o Papa Leão XIII, inclusive, muito das cartas da princesa Isabel ao Papa Leão XIII, muito daquelas conversas em cartas, muita coisa foi aproveitada, assim, na própria encíclica Rerum Novarum, que veio posteriormente, toda aquela concepção, o verdadeiro entendimento da doutrina moral e social da Igreja, que a princesa Isabel tão bem entendeu, e temia-se muito o seu terceiro reinado no Brasil, justamente porque ela era catolicíssima, né? Então, grande católica, movida por grande fé, né? E certamente o seu ideal, o amor que ela tinha ao Brasil, ainda nos move hoje a essa esperança, né? Por isso que eu quero lembrar, né, que ano que vem vamos comemorar o centenário de morte da princesa Isabel. Nós começamos já esse ano, né? Agora, em setembro de 2020, fez 100 anos da revogação da lei do banimento, que o presidente Epitácio Pessoa, enfim, né, depois de um longo processo no Parlamento Brasileiro, revogou aquela lei que impedia, né, que a família imperial retornasse ao Brasil, mas infelizmente a princesa Isabel não pôde, né, retornar ao Brasil, porque a sua saúde estava já bastante fragilizada. Também Dom Pedro II não pôde retornar, Dona Teresa Cristina não pôde retornar, só puderam retornar os seus restos mortais em janeiro de 1921, e a princesa Isabel, depois, posteriormente, que ela faleceu em novembro de 1921, nós vamos comemorar, vamos ter vários eventos no ano que vem, né? Inclusive, até, se Deus assim permitir, uma publicação sobre a princesa Isabel, em homenagem ao seu centenário de morte, que vai ser comemorado em novembro de 2021. E quero também dizer, Dom Bertrand, para encerrar também, lembrar uma carta que escrevi a Dom Luiz em 2011, que eu lhe entreguei aí em São Paulo, né, em mãos, e essa carta de 2011 tem um trechinho que eu quero encerrar com esse trechinho, que eu dizia o seguinte: daí que esta carta quer trazer uma palavra de ânimo e de esperança ao movimento monárquico brasileiro, de firme convicção de que somente com a monarquia é que poderemos viabilizar o revigoramento moral necessário para o Brasil alcançar realmente sua vocação e identidade nacional, pois, na essência da pátria, eu me encontro com o destino. Então, essas palavras eu escrevi naquela carta de 2011. E, Dom Bertrand, para finalizar, né, uma última palavra, suas considerações finais, lembrando uma questão que eu fiquei assim admirado de ver, que as pessoas ficam, a sua vitalidade, né, Dom Bertrand, o seu vigor intelectual, a sua capacidade de viajar por todo o país, de ser esse porta-voz, né, do movimento monárquico brasileiro. E próximo aí, Dom Bertrand, da excelsa idade dos 80 anos, agora em fevereiro do ano que vem, né? Eu gostaria que o senhor finalizasse fazendo suas considerações. Como que o senhor se sente diante de todo esse processo? Qual a sua visão, né,
chegando nessa idade com tanta lucidez, com tanta compreensão da realidade do Brasil e com esse vigor intelectual, essa graça que Deus está lhe dando e que espero que esteja, que continue sempre com esse vigor. Qual a sua palavra, então, em relação a esse momento que nós estamos vivendo para finalizar essa nossa conversa, do qual já desde já agradeço a sua solicitude, sua gentileza de partilhar conosco no nosso canal essa nossa conversa. Professor Hermes, o que o senhor acabou de dizer, essa vitalidade que o senhor julga ver em mim, não vem de mim. Vem da minha fé católica, apostólica romana. E vem da graça de Deus Nosso Senhor e das bênçãos da Santíssima Virgem. E é isso que eu desejo para o Brasil. O Brasil é um país abençoado desde todo sempre. Nasceu à luz do Cruzeiro do Sul, como eu disse, teve como primeiro ato público em sua história uma Santa Missa. E a carta de Pedro Vaz Caminha, ao rei Dom Manuel Venturoso, traçava exatamente esse destino maravilhoso da nossa pátria. Ele tem a carta nas estrelas do Brasil, ele fala, a terra de vós é boa, em se plantando tudo dá. Depois ele descreve a harmonia que havia entre os portugueses, os índios, os primeiros contatos, etc. E ele termina essa carta, é uma carta profética, dizendo: mas, Senhor, o melhor que Vossa Alteza nada deve fazer é aquilo que Vossa Alteza tanto deseja, o acrescentamento na nossa santa fé. E esse foi o ponto, exatamente, que inspirou a minha vida. O acrescentamento da nossa santa fé. Fazer com que o Brasil realmente seja aquilo que está nos planos de Deus que ele venha a ser. Isto é um luzeiro para o resto do mundo, um exemplo que inspira e que sustenta não só os brasileiros, mas que deve servir de exemplo para as demais nações do mundo, como um país católico que realmente realiza esses planos magníficos que nos foram traçados desde todo sempre para a Divina Providência, para nosso grande, nosso amado e nosso hoje tão sofrido Brasil. Eu, com isso, me despeço, agradeço esse convite que me foi feito e peço a Deus que, por meio da Santíssima Virgem, que nos abençoe e nos dê força para que nós realmente realizemos essa nossa vocação católica. Muito obrigado, meu Bertrand. Que Deus abençoe a família imperial brasileira e nos dê o dom da fortaleza, as virtudes teologais para prosseguir na missão evangelizadora nesse país continental, na terra de Santa Cruz. Muito obrigado, que Deus o abençoe, sempre. E muito boa noite. Também Deus, Nosso Senhor, a Santíssima Virgem, abençoe.